Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma videoaula a respeito de estequiometria, falando de relações entre volume de gases numa mesma condição de temperatura e pressão. É um caso específico no qual nós vamos fazer essa relação por analogia com aquilo que a gente já tinha aprendido a respeito das leis ponderais, que eram exclusivas para as quantidades em massa. Mas aqui nós vamos trabalhar em volume, porque existe uma lei que relaciona de maneira análoga às leis ponderais essas quantidades dos volumes de gases numa mesma condição de temperatura e pressão. Vamos lá. Muito bem, meus amigos, essa tal lei que relaciona os volumes de gases que estão envolvidos dentro de um processo estequiométrico, dentro de um processo químico, onde nós vamos calcular as quantidades das substâncias que participam dele, é a chamada lei volumétrica de Gay-Lussac. O que é que essa lei volumétrica de Gay-Lussac diz? Que numa transformação química, num processo químico em geral, toda vez que eu tenho um gás submetido às mesmas condições de temperatura e pressão, as proporções em volume dos gases que estão envolvidos nesse processo são definidas por números inteiros e pequenos. Aí você vai perguntar, poxa, Marcos, mas quais são essas proporções de números inteiros e pequenos? Não é uma surpresa, é a proporção que vem dos coeficientes estequiométricos. Então, toda vez que você tiver os volumes dos gases relacionados num processo químico sob mesma condição de temperatura e pressão, os números do balanceamento, os coeficientes estequiométricos, vão corresponder não só às proporções em mols, como eram normalmente estabelecidas, mas também às proporções em volumes dessas substâncias. E aqui eu estou aproveitando aquele enunciado das primeiras aulas, né, que eu gravei para vocês. Estou deixando aqui o link aqui em cima para você dar uma olhadinha. É só clicar aqui e você vai ver na sequência essas aulas. Que é aquele exercício do processo Haber-Bosch, o processo de produção da amônia. E aí a pergunta do problema é: calcule o volume expresso em litros produzido de gás amônia a partir da conversão de 5.000 litros de gás nitrogênio sob mesmas condições de temperatura e pressão. Não importa se estão na CNTP, 273 Kelvin 1 atm, ou se estão fora da CNTP, como nesse caso aqui, 500 graus Celsius, que daria 773 Kelvin, e 200 atm. Não importa. Porque se os gases estão nas mesmas condições de pressão e temperatura, o jeito de fazer é muito simples. Então vamos lá. Qual é o jeito de fazer um exercício desse? Assim como nós fazíamos os demais. Primeiro passo, escrever a equação que representa o processo químico corretamente balanceada. 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio, 2 mols de amônia. Será que está balanceada? Vamos dar uma olhada aqui, ó. 2 átomos de nitrogênio nos reagentes, 2 átomos de nitrogênio nos produtos. 6 átomos de hidrogênio nos reagentes, 3 vezes 2, 6. 6 átomos de hidrogênio nos produtos, 2 vezes 3, 6. Portanto, escrevemos a equação química corretamente balanceada. Segundo passo, escrever a relação teórica em função da quantidade em mols. Para cada 1 mol de nitrogênio gasto, juntamente com 3 mols de hidrogênio gastos, eu consigo formar 2 mols de gás amônia. Como o nosso exercício fala só do nitrogênio e do gás amônia, eu não vou escrever nada para o hidrogênio. Então, cada 1 mol de nitrogênio é capaz de produzir 2 mols de gás amônia. Número 3. Fazer a conversão da linha teórica em mols para a grandeza desejada pelo problema. E aqui, meninos, preste atenção, ele pede para você calcular o volume a partir de 5.000 litros, que é o volume. E aí eu tenho que tomar um cuidado para ver se eu estou fazendo coisa certa.
Esse volume que ele está pedindo é de gás? É volume do gás nitrogênio e volume do gás amônia, então é de gás. Esses gases estão submetidos a uma mesma condição de temperatura e pressão? Sim, 500 graus Celsius e 200 atm. Faz diferença esse valor se eles estão na mesma condição de pressão e temperatura? Não, não faz. Então, eu posso simplesmente dizer que 1 mol de gás nitrogênio formando 2 mols de gás amônia, eu posso simplesmente escrever que 1 volume de gás nitrogênio forma 2 volumes de gás amônia. E ainda, adequando a unidade do meu exercício, que pede para você responder em litros, dando valores em litros para a gente resolver, eu não preciso escrever 1 volume de N2 é capaz de formar 2 volumes de NH3. Eu posso simplesmente escrever que 1 litro de N2 forma 2 litros de NH3, porque esses volumes estão na mesma unidade, então eles são compatíveis. Você entendeu essa diferença? É uma maneira de facilitar esse problema. Quarto passo. Vamos escrever a linha prática do problema, aquela que envolve o dado pelo problema, os 5.000 litros, e o desejado pelo problema, o volume em litros de gás amônia. Então, eu vou colocar os 5.000 litros aqui abaixo do nitrogênio e vou colocar a minha incógnita abaixo do gás amônio. E o quinto passo, que é resolver baseando-se na lei das proporções definidas. Lembrando, meninos, que a lei das proporções definidas é uma lei ponderal, ela vale para a massa. Mas, nesse caso, como os gases estão numa mesma condição de pressão e temperatura, a quantidade em mols também é proporcional. Por isso, eu posso extrapolar essa lei, somente nesse caso, para o volume. Muito bem. E agora, basta eu aplicar a regra de 3. Se você consegue perceber que daqui, de 1 para 5.000, aumentaram-se 5.000 vezes, aqui 2 vezes 5.000, seu resultado são 10.000 litros. Agora, se for necessário você demonstrar os cálculos, basta que você resolva com uma regra de 3. 5.000 vezes 2, x vezes 1. 5.000 vezes 2, 10.000, dividido por 1, 10.000 litros de gás amônia. Bem, meninos, eu espero que vocês tenham entendido que é muito tranquilo fazer um exercício de estequiometria envolvendo volume de gases toda vez que eles estão nas mesmas condições de temperatura e pressão. O exercício fica muito semelhante a um exercício de relação entre mol e mol, que eu vou deixar o link aqui em cima se você quiser dar uma olhada para ver a similaridade entre ambos. Pessoal, se gostaram, dê um joinha aí, inscreva-se no canal, avise os colegas. O intuito desse canal é te explicar mais detalhadamente os exercícios de estequiometria. É claro que nós vamos abordar outros aspectos, outros conteúdos importantes do ensino da química no futuro, mas nesse primeiro momento nós vamos esgotar todas as possibilidades da estequiometria para partir para outras coisas. Valeu, minha gente, até a próxima. Tchau.